Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre média de consumo da CB500X. Para isso, ó, vou zerar aqui para vocês, ó, filmar aqui de pertinho. Vou zerar aqui o Trip A. Ó, 27.639 km, Trip A zerado, média de consumo zerada, beleza? No final do vídeo a gente vê como é que ficou isso aí, vamos nessa. Bom galera, antes de começar a falar sobre o consumo, queria agradecer aí aos inscritos do canal. Para quem não sabe, não observou ainda, já somos mais de 1000 inscritos no canal falando sobre motos. Um canal que começou sem pretensão alguma, realmente fiz só com a intenção de compartilhar com vocês um pouco do que eu conheço sobre motos. Então acho que é um número bastante bom, estou bastante feliz com isso, beleza? Mas vamos deixar de enrolação, vamos para o que interessa. Consumo. Galera, antes de falar sobre o consumo propriamente dito, é preciso a gente entender o seguinte: todo e qualquer motor, seja ele de moto, de carro, de ônibus, caminhonete, enfim, qualquer veículo a combustão, ele trabalha, como o nome já diz, com combustão, ou seja, queimando combustível e queimando ar. Para que haja queima, você tem que ter esses dois elementos, ar e combustível, beleza? Tendo isso em mente, vocês têm que entender também o seguinte: se houver qualquer tipo de alteração em um desses dois elementos, obviamente o consumo vai ser diferente. Então, uma gasolina de boa qualidade, você vai ter uma determinada média de consumo. Uma gasolina com uma qualidade ruim, adulterada, qualquer coisa do tipo, você vai ter outro nível de consumo, beleza? Mesma coisa em relação ao ar, tá? Questões como temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica, todas essas características que influenciam diretamente no ar que está sendo admitido no motor, obviamente vai influenciar também na média de consumo, beleza? Dito isto, acho que vocês já entendem que é simplesmente impossível você ter um parâmetro exato de consumo de combustível. É bem possível que eu diga para vocês aqui qual é a média de consumo de minha moto, e eu vou dizer, ou melhor, vou mostrar, tá? Mas quando você comprar a sua moto, você provavelmente vai ver que não vai obter o mesmo número, certo? Bom pessoal, outra questão é que existem vários outros elementos que vão influenciar muito na média de consumo. Questões como a cidade que você anda, se tem muita ladeira, se não tem, se você anda desenvolvendo velocidade ou não, ou se anda em baixa velocidade. Questões como a forma como você conduz o veículo, a forma como você está trocando as marchas, se você troca em alto giro, em baixo giro, se você troca muito de marcha ou não. Enfim pessoal, tudo isso vai influenciar muito na média de consumo. Eu vejo muita gente aí tacando pau em determinados veículos, não vou nem falar de motos, dizendo, que veículo tal bebe. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quem acompanha meu canal aqui sabe que eu tinha um Azera, que é um veículo 3... tinha, viu? É isso mesmo, galera, eu já vendi ele, mas vamos lá. É um veículo 3.3, 6 cilindros, 250 cavalos de potência, 30 kg de torque, é um baita de um motosaço. Aí o pessoal taca o pau no Azera, que o carro bebe demais. Galera, aquele carro, da forma como eu andava e no percurso que eu andava, que era sem trânsito, etc., eu estava fazendo a média de 7 até 8 km com litro, que é a média de consumo de carros que tem um motor muito menor do que ele. Aí vai dizer que o carro é beberrão? Eu acho que é um consumo muito compatível com o tamanho do carro, consumo bom até,
tá? Então, enfim, pessoal, tudo depende muito da forma como você vai usar o veículo, do local, tá? Bom, aqui na CB500, o que acontece? Uma informação para quem pretende ter CB500X. O painel dela, eu já fiz essa... já medi isso várias vezes. O painel dela costuma marcar a média de consumo um pouco menor do que a média real, tá? Como é que você sabe a média real, ou pelo menos o mais próximo possível do real? Você tem que fazer o seguinte, galera, tanto nessa moto como em qualquer outro veículo, tá? Como é que você vai calcular a média de consumo? Você vai encher o tanque, né, até o limite máximo ali que o tanque permite. Você vai encher o tanque da moto, vai zerar o trip parcial, né? O odômetro parcial, o trip A ou o trip B, tanto faz. Você vai zerar ele, beleza? Encheu o tanque, zerou o odômetro. Aí você vai rodar com a moto. Roda o máximo possível. E aí no próximo abastecimento você vai fazer o mesmo processo. Você vai encher o tanque até a boca e vai verificar quantos quilômetros você rodou. Aí o que vai acontecer? Você vai saber exatamente quantos litros você gastou, não é? Aquilo que você abasteceu, aquilo que estiver marcando lá na bomba é exatamente o que você gastou. E no painel vai estar marcando quantos quilômetros você rodou com aquele combustível. E aí basta fazer a conta, né? Dividir lá os quilômetros rodados pelos litros gastos, você vai saber qual é a média de sua moto. Então aqui na CB500 eu já fiz esse cálculo várias vezes e já percebi o seguinte: o painel dela, o computador de bordo dela, sempre marca a média de consumo menor do que a média real, beleza? Então aqui no painel, se ela estiver marcando, sei lá, vou chutar um número aqui, se ela estiver marcando 20 km por litro, significa que a média real de consumo foi algo em torno de 23 a 24 km com litro. Aí você vai dizer, pô, mas esse painel, esse computador de bordo tá furado, então não ajuda. Bom, a meu ver, ajuda, e ajuda demais até. Por quê? Se o painel tá marcando a menor, você tem uma margem de segurança, tá? Se você estiver numa estrada, por exemplo, pode seguir tranquilamente o que o painel tá te falando. Por quê? Porque você sabe que o painel tá marcando para menos. Então significa que você tem uma folguinha ainda de combustível no tanque, tá? Isso ajuda em viagem, isso ajuda numa situação que você está com pouco combustível e de repente não tem como abastecer imediatamente. Eu acho bom isso, eu não acho ruim não. Preocupante seria se fosse ao contrário, né? Aí era ruim, mas desse jeito aqui pra mim tá beleza. Certo, galera? Então, recapitulando, quando a moto marca aqui 23, 24, por exemplo, significa que na verdade a moto está fazendo a média de 26, 27 km com litro. Beleza? Então pronto, vamos embora, vamos rodar. Quando eu chegar no meu destino, eu vou filmar de novo para vocês como é que ficou aqui o painel, para vocês verem qual foi a média de consumo nesse percurso aqui, tá certo? Até já. Ah, só mais uma coisa, galera, desculpa, esqueci de comentar. Eu sei que é meio óbvio, mas enfim, é bom lembrar. Outra questão que influencia muito no consumo é o peso, tá? O peso da moto, o seu peso. Eu, por exemplo, peso aí em torno de meus 100 quilos. E essa moto aqui, ela tá com um protetor de motor, tá com bagageiro, suporte de baú lateral, cavalete central. Então tem umas coisinhas, tem um certo peso a mais na moto, tá? É diferente de um cara que pesa 60 quilos e a moto não tem nada instalado, tá todo original. Óbvio que essa moto vai beber menos do que a minha, tá certo? Então leve em consideração também essa questão de peso, beleza? Bom, até já. Já a gente vê como é que ficou aqui essa média de consumo. Ah, importante, galera, importante também, pneus calibrados, corrente lubrificada, são coisas que, por incrível que pareça, também influenciam no consumo, certo? Então é bom vocês estarem sempre dando uma olhada nesses itens, tá?
Eu ando sempre com minha corrente lubrificada, bonitinha. Pneu, pelo menos uma vez por semana eu dou uma olhada na calibragem e calibro de acordo com a orientação do manual, tá? No caso da CB500X, se não me falha a memória, são 36 libras na frente e 36 na roda dianteira e 42 na roda traseira, tá? Então fiquem ligados nisso também. Ó, galera, quando eu falo da questão de trânsito, que o trânsito influencia muito também na questão do consumo, repare, eu estava até então na Avenida Paralela, que é uma avenida onde eu consigo andar de sexta marcha, 80 por hora, até porque é o limite da rodovia. Olha aí como é que tá a média de consumo, ó. Vou mostrar para vocês aqui depois desse trecho aqui engarrafado. Vocês vão ver como vai cair essa média. Aí, ó, galera, depois daquele trechinho engarrafado lá, ó, como deu uma queda na média, tá vendo? É isso que eu falo, a questão do trânsito também influencia muito no consumo. Mas vamos nessa, vamos em frente, vamos ver como é que vai terminar isso aqui. Aí, ó, galera, média final aí, ó. Tá marcando agora 26,5. Isso quer dizer que na realidade a média dela deve ter sido aí algo em torno de 29,5 ou até mais. Beleza, pessoal? Naquela viagem que eu fiz lá para Guaibim, teve um amigo aí no canal que perguntou qual foi a média de consumo. Como naquela viagem eu tava com garupa, tava com bagagem e tudo mais, a moto tava bem mais pesada. Ali ela fez algo em torno de 24 a 25 km com litro. Falou? É isso aí, galera. Abraços a todos. Até o próximo vídeo.